Há milhões de pessoas no mundo que cometeram o pecado imperdoável e outras milhões preocupadas em saber se já o cometeram ou não. O pecado imperdoável é cometido contra o Espírito Santo. Foi Jesus que explicou: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. São Mateus 12, 31. No verso 32, ele acrescentou: se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem nesse mundo, nem no porvir. Muitos têm ideias estranhas quanto ao que vem a ser o pecado contra o Espírito Santo. Alguns pensam que deve ser o suicídio, outros que seja praguejar ou amaldiçoar. Há centenas de ministros ensinando que o pecado contra o Espírito Santo é não reconhecer que as línguas estranhas por eles faladas sejam autênticas e do Espírito Santo. Muitos ainda pensam que esse pecado seja roubar ou adulterar. Notemos que Jesus afirmou: todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Isto está em harmonia com Isaías 1,18, onde o Senhor promete apagar, limpar e perdoar nossos pecados, mesmo que sejam tão sujos ou vermelhos como o carmesim ou a escarlate. Na primeira epístola de São João, capítulo 1, verso 9, nos é feita a promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, Deus, na sua fidelidade e justiça, nos perdoa todos os pecados e nos purifica. Não importa quão terrível tenha sido o nosso pecado, Deus está disposto a nos perdoar. Jesus esclareceu que o pecado imperdoável é cometido contra o Espírito Santo. Que pecado é esse que Deus não possa perdoar? Como é cometido? A Bíblia declara que o pecado contra o Espírito Santo não é um tipo específico de erro, mas é a recusa persistente em abandonar o pecado conhecido e obedecer a Deus. Uma condição pecaminosa a qual a pessoa chega por recusar-se a atender aos rogos do Espírito Santo. Como pode uma pessoa atingir tal condição da qual não venha ou não possa mais arrepender-se? Muitos pensam, especialmente os jovens, que devem aproveitar a vida agora e, quando velhos, dedicar-se então à religião. O que essas pessoas desconhecem é que ninguém jamais poderá obter a salvação, o perdão de seus pecados, sem um legítimo arrependimento. O arrependimento de que fala a Bíblia é uma obra do Espírito Santo na vida do pecador. Esta obra produz mudança radical nos hábitos do pecador e o faz disposto a cumprir a vontade de Deus. A Bíblia afirma, em Atos 5:31, que Deus exaltou Jesus para ser o Salvador, para dar arrependimento e o perdão dos pecados. Como vemos, a ação de arrepender-se não surge por acaso, da vontade do homem, mas é causada pela ação de Deus. Jesus prometeu que quando o Espírito Santo, o Consolador, viesse, ele convenceria o homem do pecado. São João 16, verso 8. Quando alguém aceita, atenta e segue os rogos do Espírito Santo, então alcança o arrependimento que vem de Deus. E quando arrependido, segue o perdão de Deus. E tendo recebido o perdão divino, recebe com ele a salvação. Mas, pelo contrário, quando alguém rejeita o apelo do Espírito Santo, não atenta à voz divina, jamais poderá ser perdoado ou salvo. Em Gênesis capítulo 6, verso 13, Deus disse a Noé: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Naquele tempo, Deus observou as condições de vida no planeta e viu que a terra estava corrompida e cheia de violência. Que a maldade havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Deus estabeleceu um tempo limite e escolheu Noé para ser o seu mensageiro, dando ao mundo a oportunidade de se arrepender e abandonar os maus caminhos. Qual foi a reação do povo? Não deu ouvidos à mensagem de Deus. Antes continuou nos seus maus caminhos. E quando Deus deu por encerrado o tempo de graça e oportunidade,
Apenas 8 pessoas haviam atendido à voz de Deus. Então veio o dilúvio, e milhões morreram. Somente aqueles 8 que atenderam ao apelo do Espírito Santo foram salvos. Isto indica que o Espírito Santo age durante algum tempo na vida das pessoas, e quando desatendido, retira-se e as deixa seguir seus próprios caminhos rumo à perdição. A história de Israel nos revela que o grande rei Davi, certa ocasião, cobiçou a esposa de um general seu, e desejando-a como mulher, deu ordens a seu exército que o general fosse colocado no fronte de batalha e abandonado a lutar sozinho para que morresse. Isso foi feito, e logo Davi se apoderou da viúva. Ele cometeu um crime múltiplo: cobiçou, matou, adulterou. Seria isto pecado contra o Espírito Santo? A Bíblia diz que não. O Espírito Santo atuou na vida de Davi e convenceu-o de seu pecado. Davi confessou sua falta a Deus e clamou por misericórdia. Ele suplicou a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51, verso 10. Logo após ele disse: feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo pecado é perdoado. Milhões têm cometido pecado imperdoável porque voluntariamente praticam algo que sabem ser errado. Tanto rejeitam e recusam a voz do Espírito que finalmente não a ouvem mais. Estão abandonados à sua própria sorte. Quando o Espírito Santo fala à nossa mente, devemos educar nossa vontade a fazer exatamente o que Ele nos pede que façamos. É muito melhor sabermos disciplinar nossa vontade pecaminosa e seguirmos a orientação de Deus para obtermos a salvação, do que seguirmos nosso próprio caminho rumo à morte. Como saber se ainda não cometemos esse pecado? Se sentirmos a voz de Deus nos orientando e chamando de volta ao caminho do Senhor, se sentimos tristeza pelos pecados e erros cometidos, isso é prova de que Deus está falando ao nosso coração e tentando salvar-nos. O conselho divino é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu venci completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim.